Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando em 1 Coríntios, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 11. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo fala um pouquinho sobre a questão da mulher usar ou não usar o véu, e depois ele fala sobre a ceia do Senhor. Essa primeira parte que ele fala sobre a questão da mulher usar, cobrir ou não cobrir o cabelo para profetizar, para orar, não é esse o devocional que eu quero trazer no dia de hoje, mas só para quem tem dúvida ou não compreende exatamente essa passagem aqui, é interessante nós lermos o versículo 11, né? O versículo 11 nos explica muitas coisas. O 11 e o 16. O apóstolo Paulo vem no começo do capítulo, explica ali o que é a posição do homem e da mulher, e aí ele diz assim no versículo 11, no Senhor, todavia, ou seja, aqui ele vai colocar, eu expliquei como que funciona a posição do homem e da mulher diante de Deus, mas no Senhor, ou seja, quem está em Cristo Jesus, todavia, a mulher não é independente do homem e nem o homem independente da mulher. E aí ele vai dizer ali que eles que deveriam julgar, no versículo 13, julguem entre vocês mesmos o que é apropriado. Se é apropriado a mulher orar a Deus com a cabeça descoberta ou não, é vocês que precisam entender isso. E ali no versículo 16 ele diz, mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume e nem as igrejas de Deus. Mas provavelmente era algo muito específico ali da cultura na cidade de Corinto, e eles estavam criando um problema, um tumulto por causa dessa questão. E aí o apóstolo Paulo vem dizer assim, olha, no Senhor não existe a mulher e o homem, eles são interligados. No Senhor nós não discutimos essas coisas, não criamos polêmica, não é nosso costume fazer isso, nem nas igrejas de Deus. Então é uma questão específica da cultura aí de Corinto, então julguem entre vocês mesmos o que é apropriado fazer. E o que vocês decidirem, vocês façam. E ali na ceia do Senhor, que é do versículo 17 em diante, aqui eu quero compartilhar um devocional com os irmãos. Aí ele vai começar, a respeito da ceia, ele começa ali no versículo 17, dizendo que em relação ao que ele vai dizer, que é sobre a ceia, ele não elogia a igreja de Corinto, porque as reuniões deles mais fazem mal do que bem. Olha isso, amados, isso aqui é forte, né? Ali no versículo 17, ele fala isso. Então, para nós continuarmos aqui, eu quero ler com os irmãos dos versículos 27 até o 32, que está escrito assim. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amados, o apóstolo Paulo vem explicando aqui a respeito da ceia do Senhor, e ele chama a atenção, puxa a orelha mesmo dos crentes de Corinto, falando que ele não elogia aqueles irmãos, porque as reuniões deles mais faziam mal do que bem. Que eles não se reuniam para fazer a ceia do Senhor, para comer a ceia do Senhor, para celebrar a ceia do Senhor. Pelo contrário, eles se reuniam para celebrar a sua própria ceia, para comer a sua própria ceia e pronto. Tanto que ele no versículo 18 ele disse, olha, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, olha que interessante, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Aí ele vai explicar, até certo ponto eu creio que exista e é necessário que haja divisão para que fiquem conhecidos quem são aqueles que serão aprovados. Mas se vocês se reúnem e sempre se reúnem debaixo de divisão, como é que eu vou elogiar vocês? Não posso,
Por quê? Porque essa reunião da igreja, vocês se reúnem como igreja, estando debaixo de divisão, esse tipo de reunião mais faz mal do que bem. Porque aí vocês fazem as coisas do jeito de vocês. Vocês não celebram a ceia do Senhor, mas vocês celebram a sua própria ceia, vocês fazem do jeito de vocês. E isso não é correto diante de Deus. E daí ele vem e explica aqui nesses versículos que nós lemos. Então, se você vai comer o pão ou beber o cálice indignamente, o que é esse indignamente? Se nós lermos aqui o contexto dos versículos anteriores, nós vamos entender que é o que? Estar debaixo de divisão. Se reunir como igreja e ainda assim existir o que? Divisão, contenda, briga, inveja, ciúme, ira um com o outro. Isso daí mais faz mal do que bem. Se comer o pão ou beber o cálice do Senhor dessa maneira, que é indigno isso, você será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então examine-se cada um a si mesmo. Veja que a Bíblia não diz para nós examinarmos os outros, mas cada um deve examinar a si mesmo. Será que o meu coração compreende o corpo de Cristo? Será que será que eu tenho entendido a reunião da igreja como a reunião dos membros do corpo de Cristo? Cada um pertencente a Cristo e pertencente uns aos outros? Porque como membros do corpo de Cristo, nós pertencemos uns aos outros. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos primeiro o quê? Nos examinar a nós mesmos, para ver se nós temos compreendido o que de fato é o corpo de Cristo. Por isso que ele diz que quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Era o que estava acontecendo ali naquele momento. Os irmãos não estavam discernindo o corpo, eles estavam fazendo do seu jeito, vivendo em divisão, briga, contenda. Então, quando eles se reuniam como igreja, eles o que? Eles se dividiam. Não, eu não vou cear com você aqui, não. O meu grupo de ceia é esse daqui, nós trouxemos naquela época, dá-se a entender aqui, que era diferente, né? Eles levavam uma refeição completa. Tanto que o apóstolo Paulo diz assim, olha, se alguém tiver fome, que come em casa. Não é para comer aqui quando vocês se reunirem aqui, nós só vamos celebrar a ceia do Senhor, o pão e o vinho. No nosso tempo de hoje, o pão e o suco de uva. Nós não vamos trazer toda a comida da nossa casa aqui para cear, fazer um jantar aqui. E aí ele diz que existia o quê? Divisão. Então, aquele povo estava se reunindo, mas aquela reunião que era para ser uma reunião de bênção, uma reunião para celebrar a ceia do Senhor, estava sendo uma reunião marcada por divisão. E aí ele diz que os irmãos precisavam discernir o corpo de Cristo, o corpo do Senhor, ou seja, cada um de nós somos membros do corpo e membros uns dos outros, então não podemos nos reunir debaixo de divisão, e cada um precisa examinar a si mesmo e não examinar o outro, ver se o outro está entendendo, está certo ou está errado. Não, é cada um examine-se a si mesmo. E aí ele explica que porque eles não estavam fazendo dessa forma, ou seja, eles faziam debaixo de divisão e não examinavam-se uns aos outros, não discerniam o corpo quando eles se reuniam debaixo de divisão e não examinavam-se a si mesmos para ver como estava o seu coração diante de Deus. Será que eu tenho entendido que eu sou membro do corpo de Cristo e os meus irmãos são meus irmãos, também são membros do mesmo corpo? Porque eles não se reuniam dessa maneira, o apóstolo Paulo escreve que é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. E daí ele conclui dizendo assim, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amados, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Não é simplesmente o juízo da perda de, minha alma vai para o inferno. Não é isso que o contexto aqui, esse juízo está nos falando. Está falando sobre
existir entre a igreja muitos fracos e doentes. Ou seja, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, nós não receberíamos consequências daquilo que nós vamos plantando. Por quê? A palavra nos diz lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 25, que todo aquele que plantar injustiça, ele vai colher injustiça, e não tem exceção para ninguém. Ou seja, não interessa se ele é cristão ou não é cristão. Se ele plantar maldade, ele vai colher maldade. Aí por que a Bíblia fala que se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, nós não receberíamos esse tipo de juízo, não receberíamos esse tipo de consequência? Porque quando nós analisamos a nós mesmos, quando nós examinamos a nós mesmos, nós podemos ver as coisas que estão desalinhadas e podemos nos render a Deus. Senhor, aqui tá, meu coração tá com raiva, tá com ira, tá invejoso, tá orgulhoso, eu não quero viver assim, Senhor. Ajuda-me. Eu entrego isso ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor. Não quero continuar vivendo debaixo dessa injustiça. Porque nós vimos ali em Colossenses 3:25, que eu citei para os irmãos, que quem planta injustiça, colhe o quê? Colhe injustiça. É o que a palavra fala, que todo aquele que vive na carne, ele colherá o quê? Destruição. Mas aquele que vive no espírito, ele vai colher o quê? Espírito e vida. Vida e paz. Então, amados, se nós entendermos essa questão a respeito da reunião, que quando fala aqui da ceia, é falando sobre quando nós nos reunimos como igreja. Quando nós nos reunimos como igreja, o que deve haver entre nós? Um entendimento de que nós somos filhos de Deus, irmãos uns dos outros, membros do mesmo corpo. E que ao invés de ficar examinando o nosso irmão, é mais valioso nós examinarmos a nós mesmos. Por quê? Porque aí nós vamos poder avaliar e entender o que está desalinhado com as verdades de Deus e entregar e render isso ao Senhor. Por quê? Porque é a capacitação do Senhor que nos alinha às verdades dele. É a capacidade que vem do Senhor que faz com que nós tenhamos uma atitude espiritual e não uma atitude carnal. Agora, a palavra conclui ali no versículo 32. Quando nós somos julgados pelo Senhor, aqui julgados é no sentido de corrigidos. Quando nós somos corrigidos pelo Senhor, Ele não está nos fazendo o mal. Pelo contrário, Ele está nos disciplinando. Para quê? Para que a gente não seja condenado com o mundo. Porque o intuito não é que nós, filhos de Deus, sejamos condenados junto com o mundo. O intuito é que nós sejamos alinhados às verdades de Deus. Que nós vivamos plenamente as verdades de Deus. E durante a ceia do Senhor é para ser um momento em que nós anunciamos, a palavra fala ali no versículo 26, que nós fazemos a ceia para quê? Para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E o que significa a morte do Senhor? A morte do Senhor é o perdão dos nossos pecados, Romanos 4:25, porque Ele morreu para o perdão dos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, é para nos lembrar dos benefícios extraordinários da obra de Cristo Jesus. O seu perdão, a justificação que Ele conquistou para nós, a redenção que Ele conquistou para nós. Não é um momento para um se achar mais do que o outro, para agir na carne, para agir conforme a sabedoria desse mundo aqui. Não, é um momento para nós nos rendermos a Deus, reconhecermos as maravilhas do que Cristo fez na cruz do Calvário e examinarmos a nós mesmos. Ei, Senhor, essa área aqui está desalinhada com tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para mim. Então eu não quero continuar vivendo assim, ajuda-me, fortalece-me, ensina-me. É isso, amados, esse é o ensinamento da palavra de Deus para nós hoje. E isso nós podemos aplicar e começa
conosco, né? Muitas vezes nós pensamos assim que é só o outro. A gente tem esse defeito que é terrível. A gente sempre quer mudar o outro, mas o que a palavra nos ensina é que começa a partir de nós. É nós que precisamos nos examinar, nos avaliar, nos colocar em rendição diante de Deus e deixar Ele mesmo corrigir o que precisa ser corrigido, alinhar o que precisa ser alinhado. Por quê? Porque se nós vivermos dessa forma, nós vamos viver o favor de Deus, a graça de Deus. Agora, quando nós empinamos o nosso nariz e achamos que não, o meu jeito é certo e pronto, acabou. A palavra nos garante que o Senhor, ele resiste aos soberbos, mas ele concede graça aos humildes. Esse é um ensinamento sobre a resistência de Deus em relação aos soberbos e o conceder graça que Deus concede para os humildes. É isso que está falando aqui nos versículos 30, 31, 32. Amados, quando nós empinamos o nariz e nós começamos a avaliar sempre o outro, nós estamos sempre certo, o outro é que está sempre errado. Isso é um sinal de soberba, de orgulho. E a palavra diz o quê? Que Deus resiste aos soberbos. Eu não sei você, mas quando eu paro e penso nisso, eu falo, Senhor, eu não quero ser resistida pelo Senhor, eu não quero tentar me achegar a Ti e encontrar a Sua mão estendida para mim no sentido de me resistir. Você já imaginou essa cena, amados? Você já imaginou isso? Imagine que você está aí e chega uma pessoa querendo te obrigar a fazer alguma coisa. E aí você estende a sua mão, assim, coloca as suas palmas da mão estendidas e fala, não, você não vai me obrigar a fazer nada. Você está resistindo àquela pessoa e aquela pessoa vem com tudo para tentar impor que você tem que fazer a vontade dela e aí você resiste àquela pessoa. Aí você coloca as suas duas mãos no peito daquela pessoa e diz, não, eu não vou fazer isso. Porque isso não é correto. Eu não vou fazer isso. Você está o quê? Resistindo àquela pessoa. A palavra fala que Deus faz isso com os orgulhosos. Deus resiste os soberbos, os orgulhosos. Amados, que eu e você não sejamos assim, não tenhamos esse coração soberbo, orgulhoso. Mas em contrapartida, tenhamos um coração humilde, que se rende, que se autoavalia, que se autoexamina para receber do Senhor o que? O favor, porque Ele concede graça aos humildes. Esse é o ensinamento a respeito da ceia do Senhor. O que estava acontecendo ali na igreja de Corinto? Cada um fazendo do seu jeito, empinando o seu nariz, havia divisão. O fundamento da divisão é a soberba e o orgulho. Eu sei mais, eu é que sei. Então era isso que estava acontecendo ali. Então quando eles se reuniam como igreja, o que prevalecia? Atitudes orgulhosas, soberbas. E aí o que a palavra vem nos ensinando? Que nós não devemos agir assim, pelo contrário. Nós devemos o quê? Nos render ao Senhor, examinar a nós mesmos, avaliar a nós mesmos. Para quê? Para que a gente receba o favor. É isso que fala no versículo 31. Se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, nós não receberíamos juízo. Ou seja, nós receberíamos o favor do Senhor. Por quê? Porque Ele concede graça aos humildes, aqueles que se rendem, que se examinam a si mesmos e dizem e reconhecem, Senhor, essa área aqui está desalinhada com a Tua verdade. Pode atuar em mim, pode me corrigir, pode me alinhar, eu não quero mais continuar assim. Me ajuda, eu reconheço que eu preciso da sua ajuda para ser alinhado nessa área aqui. Por favor, Senhor. Agora, quando nós empinamos o nosso nariz e nos juntamos ainda, porque era isso que acontecia aqui na igreja de Corinto, se juntavam em grupos, né? Porque havia divisões entre eles, significa que era grupo de pessoas, um se achando melhor do que o outro. Que eu e você não sejamos assim, amados, mas que nós tenhamos o nosso coração sempre rendido ao Senhor, sempre reconhecendo aquilo que precisa ser alinhado e se rendendo a Deus. Pode alinhar, Senhor, pode me corrigir, pode mudar, pode moldar, eis-me aqui. Eu quero que a minha vida seja para a sua glória.
Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós compreendamos as verdades da tua palavra e possamos aplicá-las na nossa vida prática, na nossa vida diária. Como igreja, como irmãos em Cristo, quando nós nos reunirmos como igreja, que nós possamos aplicar essas verdades. Ao invés de empinarmos o nosso nariz e ficarmos examinando os outros, examinando os nossos irmãos, que nós possamos nos autoexaminar, como a palavra diz, examinar a nós mesmos, olhar para nós mesmos, reconhecer o que precisa ser alinhado em nós e nos render a Ti em completa humildade, porque o Senhor concede favor, o Senhor concede graça sobre os humildes. Que eu e os meus irmãos possamos viver assim, em nome de Jesus, que quando nos reunirmos para celebrar a ceia, seja de fato celebrar a ceia. Senhor, que nós possamos receber plenamente todos os benefícios que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para nós, o perdão dos nossos pecados, a justificação, a redenção. Senhor, que nós possamos receber todos esses benefícios pela fé e viver como igreja, como irmãos, como corpo de Cristo, se alegrando, celebrando toda a obra consumada que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.